Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Barrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela. É com muita alegria que nós chegamos a este, vamos dizer, o último vídeo sobre o assunto de escatologia, onde iremos falar sobre o juízo final e o estado eterno, ok? Iremos falar numa mesma aula desses dois assuntos, como um arremate de tudo aquilo que a gente vem falando em todas essas aulas. Essa é a 18ª aula. Chego aqui feliz, tá ok? Sabendo que estou longe de ter esgotado o assunto, tá ok? Lembrando que a nossa visão é uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. E muita coisa deixaremos de falar nesta aula, porque já falamos durante os mais de 30 vídeos. Provavelmente esse é o 32º. Não sei se futuramente iremos fazer mais algum vídeo sobre escatologia, algum vídeo complementar, algum assunto específico. Eu confesso a você que daria para continuar, mas teria que ser alguém que gostaria muito do assunto para continuar assistindo os vídeos, tá? Eu acho que a pessoa já tem, quem acompanhou, a grande maioria, já está com uma boa base. Eu volto a dizer que nossos vídeos foram todos baseados em escritores nacionais, estrangeiros, muito bons, reconhecidos dentro dessa visão que eu falei, dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, segundo esta visão, eu escolhi material de pessoas, né? Por exemplo, esta aula, novamente eu vou me utilizar do livro O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, da CPAD. Foi assim com boa parte do milênio, tá? Eu usei livros do Severino Pedro e tantos outros, Denilson Rocha, tantos outros, durante todos os vídeos, né? Agora, um aviso importante, né? Agora em novembro, nós voltaremos a dar aulas presenciais, não mais de domingo de manhã, porque com a pandemia a igreja passou a ter 2 cultos, ela passou a ter um culto pela manhã, então conflitou, um conflito bom, né? O horário da escola dominical com o culto da manhã. Então, como fica muito difícil a pessoa chegar de manhã, assistir a escola dominical, e já começa a chegar o pessoal que quer somente o culto e começa aquela movimentação e tira a atenção de todo mundo, a direção da igreja optou, né? Nós optamos juntamente com o pastor, presidente, né, para passarmos o ensino especificamente aos cultos de quinta-feira. Os cultos de quinta-feira já são cultos de ensino, só que a gente vai estar fazendo, né, já estamos fazendo já num novo formato, tá ok? E eu estarei ministrando aulas de ensinamento em quintas-feiras alternadas, talvez uma sim, uma não, uma sim, duas não, duas sim, uma não sei, né? Mas estaremos dando a nossa contribuição. Então, não estaremos mais gravando aulas, ok? Por esse motivo. Pode ser que eventualmente façamos alguma, mas vai ficar difícil eu encontrar tempo para continuar fazendo. Já foi muito difícil para mim fazer esses vídeos, muitas vezes cansado, tarde da noite, de madrugada, com muito sono, né? Então eu agradeço toda a sua compreensão, você que orou pela minha vida e vai continuar orando pela minha vida, tá ok? Então nós vamos falar hoje vamos começar agora sobre o juízo final. E depois falaremos sobre o estado eterno, tá? Bom, a Bíblia de modo geral, né? Se você pegar Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, tá? A gente vai encontrar esses 2 capítulos, esse trecho falando a respeito do juízo final
e também do estado eterno. A gente tem alguns versículos esparramados pela Bíblia que nos alimentam, nos dão a entender como será a eternidade. É difícil especularmos muito, tá? A gente vai se basear muito nos textos bíblicos, podemos eventualmente fazer algum comentário, ok? Que são hipóteses, ok? Mas nós sabemos que Deus tem algo muito melhor preparado para nós, tá? Então, juízo final. Deus há de passar régua, ok? Todos vão de prestar contas a Deus, ok? Em algum momento, quer seja no arrebatamento, tá? Porque o ser arrebatado já é um julgamento final, nós já falamos sobre isso, tá? Então, se a pessoa foi arrebatada, ela não passará mais pelo juízo final. Nós já falamos aqui nos vídeos anteriores que no juízo final a igreja não passará pelo juízo final, porque ela já foi julgada se ela subiu ou não. Então a pessoa, enquanto igreja, se ela foi arrebatada, ela já foi aprovada. Aí ela vai perante o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, nós já explicamos isso numa matéria só sobre o tribunal de Cristo, um vídeo só sobre o tribunal de Cristo, a pessoa ela vai receber galardões. Então há uma matéria sobre um vídeo sobre o tribunal de Cristo que fala sobre o que seria o julgamento da igreja. Na realidade foi o arrebatamento. Esse tribunal era para premiar ou não, tá, ok? Aqueles que subiram, tá? E depois já está em estado ressurreto. Não tem isso, passa pelo arrebatamento e depois ainda passa pelo juízo final, o trono branco, tá? Estamos falando do juízo do trono branco. A igreja não vai passar pelo juízo do trono branco, tá, ok? A Bíblia fala de livros, a gente vai falar sobre esses livros aqui. A gente encontra também aqueles, né? A princípio é o seguinte: aqueles que ressuscitaram e estão com o corpo glorificado, já tiveram sua absolvição, ou a sua aceitação, ou o seu julgamento, tá? Que já foram avaliadas e aceitas, tá? E galardoadas ou não, tá? Então, só que no milênio, tá? Aconteceram mortes, tá? Essas pessoas que morreram no milênio, elas ressuscitarão e estarão perante o trono branco. Em que estado eles estarão, é difícil eu dizer. Se será um corpo glorificado ou simplesmente uma ressurreição, ok? Já será um corpo eterno, ok? Todos os que estão mortos, eles que não ressuscitaram em algum momento para estar com o Senhor Jesus, agora chegou o momento de ressuscitar. Então, lembrando que quando termina na tribulação a batalha do Armagedon, já tem muita gente morta, tá? No mundo dos mortos tem muita gente morta, tá? Vamos fazer diferente. Desde o começo da humanidade morreram pessoas, ok? Parte dessas pessoas foram arrebatadas e as outras continuaram. No final da grande tribulação, tá? Muitos judeus ressuscitarão, ok? Acredita-se que com um corpo glorificado, tá, ok? É discutível, mas acredita-se, eu acredito também, tá? Então, muitos judeus santos do Velho Testamento ressuscitam no final da grande tribulação. E os salvos da tribulação também ressuscitam ali. Bom, aí a gente tem o que restou. O que restou são pessoas que já estão reprovadas. Já estão reprovadas. Mas a gente vai explicar o porquê então do juízo. Porquê do trono, ok? Porquê do trono. Tá? Só que, a partir do momento da batalha das nações, né, quando contém a ressurreição e tal, o Senhor, ele pune as nações e muitas pessoas morrem ali, naquele momento, tá? E morrem, e começa-se o milênio. Entram as nações que foram amigas de Israel em corpo normal. Eles entram para o milênio. Passam todo o milênio, né, num corpo natural. Agora, no final do milênio, alguns estarão vivos,
outros serão exterminados no final do milênio, quando termina o milênio que Satanás é morto, Satanás é solto, engana as nações, essas pessoas são mortas, ok? Já são condenadas também, já vai para o lago de fogo e enxofre, ok? Então, a gente tem um grupo pós-vinda de Cristo, que estará vivo, e um grupo que ressuscitará porque morreu no milênio. Tá? Então, todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. Quando eu falo haverá um grupo do milênio, um grupo de boas pessoas do milênio que ressuscitarão. E as pessoas, é difícil falar as más pessoas, mas as pessoas que tiveram uma conduta que não aceitaram a Cristo, ressuscitarão no tribunal, tá ok? No dia do tribunal. Então, estão tentando resumir. No dia do trono branco, a igreja estará presente, mas não para ser julgada. Os santos do Velho Testamento, que agora a igreja é a esposa de Cristo, a glorificada, né? Não é mais a igreja. Os santos do Velho Testamento estarão glorificados, não passarão pelo julgamento. Tá? Todos aqueles que morreram no milênio, tá, ressuscitarão, ok? Uns para a glória e outros para a vergonha eterna. Teve gente boa que morreu no milênio e teve gente ruim que morreu no milênio. Ok? Ressuscitará para a vergonha eterna, outros para a glória eterna. E todos os demais mortos que estão no mundo dos mortos ressuscitarão novamente. Corpo glorificado não vai ser julgado. Corpo não glorificado, ok? Vai passar pelo tribunal. Eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Tá? Que é onde começam os textos do juízo final. Né? E vi um grande trono branco. Olha, um grande trono branco. Esse aqui não é o tribunal de Cristo. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha, foge. Foge o céu, foge a terra, foge tudo da presença. Então, num lugar do espaço, tá? Veja que não se achou lugar para eles. Não achou lugar para a terra e nem para os céus. Para o céu. E vi os mortos, grandes e pequenos. Tá? Aqui, grandes e pequenos, não está dizendo posição, altura, tamanho, mas sim posição social. Tá? Que estavam diante de Deus. Todos vamos comparecer perante Deus um dia. Não tem como. Tá? Querendo ou não querendo. Acreditando que vai ter sol amanhã ou não, o sol vai acontecer. Acreditando nesse juízo ou não, ele acontecerá. Sendo, eu sou ateu, não tem problema nenhum. Vai ter uma decepção, ok? Porque vai ser julgado. A tua condição de crer, né, não vai mudar as decisões de Deus. E abriram-se os livros. Preste bem atenção. Abriram-se os livros. Vários livros aqui. Okay? A gente pode deduzir que livros sejam esses. Pode deduzir. A gente pode elucubrar aqui. Tá? E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, a Bíblia fala sobre um livro da vida, que existem algumas passagens bíblicas que falam sobre o tal livro da vida, e fala sobre livros, tá? Que está sendo mencionado aqui. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritos nos livros, segundo as suas obras. Então, os livros serão utilizados para julgar os mortos, chamado ainda de morto. Né? Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem ao esquecimento, diz a palavra de Deus. Né? Então Deus trata esse povo como morto. Tá? O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos lá. E os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos. Que coisa linda que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ok? Olha como Deus trata a morte, né? E a morte e o inferno deram os seus mortos. Eles voltam, ok? Comparecem perante Deus, tá? Todos voltam, grandes e pequenos, todos. Tá? Quem morreu em naufrágio, quem morreu na terra, não sei, mas já escuta, Deus é Deus, e Ele é capaz de fazer, Ele chama a existência daquilo que não tem, como está lá em Romanos, Ele chama a existência, tá? Ele disse haja e tudo se fez, Deus é poderoso, tá? E a morte, né? Lembra quando Paulo cita, ó morte, onde está a tua força, onde está o teu aguilhão? Né? Ele venceu a morte, Jesus morreu, ressuscitou, ele venceu a morte está sujeita a ele, a morte não o segurou, tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, tá? Então eu coloco uma interrogação aqui, ó. Os mortos estão lá. Aí tem, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Espera aí. São mortos. Se são mortos, não estão no livro da vida. Para que leram? Para que o livro da vida está sendo aberto? É uma questão para a gente meditar mais para frente aí. Ok? É importante a gente ler aqui o seguinte, ó. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ponto final. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há uma passagem que fala que quem não crê não será condenado, quem não crê será condenado. Fala sobre será. E as pessoas jogam isso pro juízo final, ok? Quem não crê será condenado. Veja bem, esses dois evangelhos que citam essa passagem, uma cita no presente. João 3,18 fala assim: quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Quando está citando o outro versículo que fala que será condenado, está falando de uma situação que você vai evangelizar. Ó, vai, evangelize. Evangelize. Se a pessoa não aceitar, ela já está condenada. Então, a gente hoje, me perdoe falar dessa forma, mas eu posso estar transmitindo esse vídeo para pessoas que já estão condenadas. Porque rejeitaram quem? O unigênito Filho de Deus. Não aceitaram a sua palavra. Então, se você é uma pessoa, me perdoe falar dessa forma, que não crê em Jesus, não quer aceitar Jesus, você já está condenado. Ok? Então, você, o dia que morrer, há de ressuscitar. Se você manter nesse estado de não querer, você já está condenado. O salário do pecado é a morte, morte espiritual. Ok? Naquele dia, vai ressuscitar diante do trono branco, ok? Já condenado, ok? Então, mas para quê? Porque vai receber a sentença pelas suas obras. Olha o que nós lemos lá no Apocalipse 20. Né? E aquele que... E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá? Então é simplesmente para definir a sentença, a gravidade de cada um, a sentença de cada um. Ok? O trono vai ser para julgar a sentença. Já está condenado, já entrou. Ok? Já é, desculpa falar dessa forma, é réu confesso. É réu confesso. Vai simplesmente definir a sentença, sem chance de absolvição. Tá? O fato de confessar no dia, não, Senhor, me perdoa, não dá mais tempo. Já foi o momento. A gente explica isso nas aulas lá. No dia do juízo final, tá, o Senhor se assenta como juiz, não mais como advogado. Hoje nós temos um advogado que julga as nossas causas. Filhinhos, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Né? Temos o Senhor Jesus, o Paráclito, que está junto ao Pai, ok?
que ele nos defende, ele briga pela nossa causa. Só que naquele dia Jesus, ele se apresenta como juiz. Nos evangelhos ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. Nos evangelhos ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Mas no Apocalipse ele já está como juiz, que já vem exercendo juízos sobre as nações, ok? Ele exerceu na tribulação os juízos, ok? E agora ele reina, tá? No milênio ele é o grande governador, né? Rei, sacerdote, tá? Agora ele se assenta para julgar, né? Então ele é juiz, ele tem que ser fiel. O Senhor Jesus cumpriu todas as missões que o Pai o deu. Na condição de filho, de Cordeiro de Deus, ele aceitou. Ele até perguntou: Pai, se possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade. Ele se esvaziou. Então o Senhor Jesus é o maior obreiro. É o maior obreiro que existe. O exemplo, obreiro. Ele obedeceu ao Pai. E ele falou um dia: Pai, eu já te glorifiquei, glorifica agora teu filho. Ele veio para glorificar o Senhor. O Senhor Jesus, ele glorificou o Pai em toda a obediência. Dar glória a Deus na igreja, gritar, é aceito por Deus. Mas a maior glória a Deus é uma vida de obediência. O teu filho já te glorificou por aquilo que ele obedeceu. Então, que nós possamos glorificar a Deus e os outros glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras, tá? Então, essas pessoas já estarão condenadas. Vou destacar aqui 5 pontos, tá? O primeiro ponto: a presença do Senhor. O céu e a terra fogem da presença de Deus. A Bíblia fala que o inferno está nu perante ele. É eu e Deus, desculpa, eu e Deus não, meu Deus do céu. É o homem e Deus. Eu não quero estar lá na condição de ser julgado. É o homem e Deus. Não tem nada para distrair, não tem terra para olhar, não tem passarinho, não tem céu, não tem nuvem. É o homem e Deus. Um cenário, um grande vazio nos céus, fugiu o céu, fugiu a terra e o grande trono branco e o Senhor aceitado. Tribunais ali, né? Você pode imaginar o que pode acontecer ali. Acredita-se que a sala do trono de Apocalipse seja ela, né? Ali seja, com os anciãos. Acredita-se que ali será a sala do trono, que ali será do juízo final, tá? Eu não quero afirmar isso aí, tá? Mas fica aí para a nossa meditação. Bom, o segundo ponto é os mortos grandes e pequenos, postos em pé. Não vai estar ninguém sentadinho, não. De pé, em pé. Se ponha de pé, né? Ponha de pé aí. Tem gente que quer servir a Deus sentado, né? Põe de pé aí, se coloque de pé para ser julgado. Mas nem no banco dos réus. Não é nem num banco dos réus, né? Se coloca de pé para ser julgado. Um terceiro ponto é os livros, tá? Os tais livros, tá? Então, o pastor Antônio Gilberto, ele destaca aqui alguns livros que ele atribuiu um nome. Não é que a Bíblia não fala especificamente sobre isso, mas é uma forma de a gente entender. O que esses livros devem conter? Esses livros devem conter situações como essa. Por exemplo, o livro da consciência. Se a gente pegar aqui Romanos 2, 15 e 16, podemos dizer que vai ter um livro que contém esse conteúdo. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Olha a consciência aqui, ó, aparecendo. Né? A nossa consciência. Então, perante a consciência do homem, perante o trono branco, vem à tona, vem os pensamentos
individualmente. Né? Imagino, vem a lembrança, né? Vem a lembrança, né? Talvez o livro aqui seja literário, né? Talvez seja figurativo para exemplificar que seja uma lembrança que a pessoa vai ter, ok? Podemos também falar, por exemplo, o livro da natureza, para você talvez ver lá, sobre a consciência 9.1 de Romanos também. Você pode talvez ver Jó 12, do 7 ao 9, Salmo 19, do 1 ao 4, Romanos 1, 20, seria um livro da natureza que o pastor Antônio Gilberto classifica dessa forma, né? A Bíblia não fala exatamente assim, por favor, compreenda, né? Não desliga o vídeo achando que estou falando heresia aqui, ok? O livro da lei, a Bíblia fala sobre o livro da lei, né? Romanos 2,12, né? Lembrando que Romanos 3,20 fala que a lei revela o pecado, pela lei o homem passou a conhecer o seu pecado, tá? O livro do Evangelho, João 12,48, Romanos 2,16, tá? Tem um livro da memória, a gente vê um exemplo disso lá em Lucas 16,25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então, o livro da consciência, né? Tem também o livro dos Atos dos Homens. Tá? Sobre o livro da memória, verifique também Jeremias 17:1, tá? Marcos 9:44, tá? Do 44 ao 48 é interessante ver, tá? Sobre o livro dos Atos dos Homens, você pode ver Marcos 12:36, Lucas 12:7, Apocalipse 20:12 e um famoso aqui, Malaquias 3:16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Há um memorial diante de Deus, tá? E por fim, né, o chamado livro da vida, tá? Por exemplo, nós tivemos recentemente o Yom Kippur, tá? Dos judeus, que é o dia do perdão, um dos feriados principais deles. E nesse feriado eles pedem para que seus livros não sejam riscados, seus nomes não sejam riscados do livro da vida, pedem perdão, né? A gente encontra no Salmo 69:28, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos, tá? O livro da vida está na Bíblia, tá? Você pode ver também Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Apocalipse 20:12. Há um livro da vida. Então, o livro dos mortos, né? E o livro da vida. É importante a gente mencionar, né? Eu falei livro dos mortos, não, desculpa, os livros, tá? O livro da vida, como um dos motivos dele estar presente, é para demonstrar para aqueles que estavam sendo julgados que seu nome ali não estava, ok? Você não está no livro da vida, não está aqui, teu nome não foi achado aqui, então apartai-vos de mim, não vos conheço. Você vai ser julgado pelas suas obras. Abre os livros e ele vai ser julgado pelas suas obras, tá? Um quarto ponto, tá? Alguém pode perguntar: o que vai ser daqueles que morreram sem conhecer o Evangelho? Não esqueça que Deus é um Deus de bom senso, tá? Eu quero ler aqui Romanos 2:2, parte A, que fala assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. É segundo a verdade, tá? Eu, meu pequeno entendimento, não seria capaz de dizer como será esse julgamento. Mas eu posso talvez imaginar. Deus é um Deus de bom senso. Deus, ele tem a sabedoria,
para avaliar caso a caso que não está claro na Bíblia. Deuteronômio 29, as coisas reveladas são para aqueles que temem, as não reveladas são para Deus. Tá? Com certeza, a Bíblia fala que nenhum homem está inocente perante ele. Tá? Todos pecaram, né? Por um homem entrou o pecado na humanidade. Nós nascemos em pecado. Tá? Então a pessoa ela nasce, ela é inconsciente durante a sua fase de infância, e a partir de um dado momento da sua vida, ela passa a ter consciência dos seus atos, das suas ações, ok? E Deus vai saber, né? Em qualquer tribo, em qualquer povo, né? Existe uma ética, em qualquer religião, existe, né? Existem a índole da pessoa, e eu não seria a melhor pessoa para dizer os critérios para se julgar. Tá? O melhor critério que eu posso dizer é que nós temos um Deus que é sábio, suficiente e justo. Ele não cometerá injustiças. Ninguém vai ser injustiçado pelo fato de não ouvir falar do nome de Jesus. Muita gente morreu sem ouvir falar de Jesus. Muita gente nem ouviu falar de Deus. Né? Muita gente lá nas selvas amazônicas, né? Nas selvas índios, né? Nunca ouviram falar de Deus, mas eles serão julgados segundo um critério que Deus ele determinar, tá ok? Ok? Bom, e um quinto ponto, tá? Que eu quis destacar é como é que ficarão os mortos salvos, né? Durante o milênio. Essas pessoas mortas durante o milênio, né, provavelmente, tá, estarão no livro da vida. Então, o livro da vida vai estar aberto e essas pessoas vão estar encontradas no livro da vida. Tá, ok? A gente não pode esquecer também que Deus ele vai preparar o cenário. E as pessoas que estão nesse estado corruptível, ok? Há uma divisão de pensamentos. Estado corruptível que eu digo a carne, né? Há pessoas que acreditam que, e me parece que o pastor Antônio Gilberto segue essa linha, tá? Que as pessoas que atravessaram o milênio e não morreram, e continuarão vivas diante do juízo, ok? Essas pessoas estarão com o nome no livro da vida. E tudo aquilo que vai acontecer no universo, tá? Deus vai poupá-los. Não esqueça que Deus, quando os servos dele foram lançados na fornalha, aquela chama não fez nada com eles. Então Deus preservou eles do fogo. Deus pode preservar um corpo de alguém, ok? Ele mudar o planeta inteiro e segurar a pessoa, ok? E a pessoa comparece perante o trono branco, tá? Eu sei que pode haver discordâncias aí, ok? Mas se isso te incomoda, não jogue fora o resto do conteúdo do vídeo. Tá. A gente não pode esquecer que o julgamento dos mortos, dos ímpios, tá? Para fechar esse assunto do julgamento, será de acordo com as obras de cada um. Tá? Portanto, né, haverá diferentes graus de castigo. Tá? Então, não é porque está dentro do trono branco, e os castigos serão diferentes. Olha o que fala, por exemplo, Lucas 12, 47 a 48, Apocalipse 20, 12, e eu vou ler aqui Mateus 11, 21 ao 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saque e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que ergues até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então ele está colocando situações de pessoas que tiveram oportunidade e
É aquilo que a Bíblia fala, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Ok? Então naquele dia, a pessoa que teve mais oportunidade, né, de ter acesso a Deus, haverá um juízo maior sobre ela. E recusou. Teve mais oportunidades. Né? Aqueles que pecaram mais, aqueles que cometeram atrocidades, haverá níveis de punição. Mas o futuro de todos será o lago de fogo eterno. Não existe purgatório. A Bíblia não existe a palavra purgatório na Bíblia. O homem está destinado a uma vida, vindo depois disso o juízo. Hebreus, né? Hebreus 9, me parece, né? Hebreus 9. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Hebreus 9, 27. Tá? Então, não tem reencarnação. Estude os meus vídeos sobre ressurreição. Eu falo sobre por que a gente não crê na reencarnação. Ok? Então, está destinado uma morte. Tá? Vindo depois disso o juízo. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para o trono branco. Ok? Tudo que acontece antes é a primeira ressurreição. No dia do juízo final é segunda ressurreição. Estude lá os vídeos das ressurreições, tá? Veja que há mais rigor. Ah, mas lá no céu não é tudo sofrimento, escuta. Eu não tenho condições de ficar forçando a palavra de Deus para te dar uma resposta. Não. Lá no inferno, um vai ficar de ponta cabeça porque tem mais, vai sofrer de ponta cabeça, o outro vai sofrer deitado numa rede, porque nada disso. Nada disso. Tá? Eu não sei dizer. Mas haverá diferença de rigor, ok? Talvez até para envergonhar. Talvez no dia será severo, né? Talvez uma pisa bem dada, ok? E depois o sofrimento será igual, não sei dizer, ok? Bom, aí a Bíblia fala, né, sobre novos céus e nova terra. Se você pegar Apocalipse 21, tá? Você vai ver alguns versículos, por exemplo, e viu um novo céu, uma nova terra, porque a primeira já passou, fala que o mar já não existe. Tá? Deus ele vai refazer o planeta. Os elementos se fundirão. Tá? Tudo novo, novos céus e nova terra. Tudo que aqui existe será exterminado. Tá? Ninguém vai voltar e vai falar assim, eu morava aqui, ó. Eu morei aqui, ó, eu trabalhei aqui, ó, né, eu nasci nesse lugar. Novos céus e nova terra. Não haverá mar. Tá? O mar, ele fala de divisão. Então, a terra será única. Tá? Olha, eu já vi vários estudos. Há quem diga que a terra vai ser o local onde no centro da terra será o lugar do suplício, e ela toda fechada, ela blindada, e a terra será como se fosse o quartel-general de Deus. Colocam dessa forma, ok? Mas uma terra sem mar, ok? A Bíblia fala de novos céus e nova terra, tudo novo, ok? Leia lá. Ela fala também sobre uma nova Jerusalém que desce dos céus, tá? Existe uma Jerusalém nos céus. A Bíblia fala que as coisas de cima, né, é a figura do que está embaixo. O que está embaixo é uma sombra. Tá? É uma leitura muito agradável. Tá? Ela por si só ela já explica. Tá? Ela fala, por exemplo, de um ouro, né, da Nova Jerusalém, um ouro transparente. A gente não conhece. Tá? O livro fala sobre o ouro puro semelhante ao vidro puro, um ouro transparente. Tá lá no versículo 18 do 21. A gente não conhece. Existem coisas preparadas do futuro que nosso entendimento não consegue. Como imaginar um ouro parecendo vidro? Um ouro transparente. Tá? Eu te recomendo a procurar alguma coisa na internet. Tem muito material, né?
para não ser muito prolixo aqui, não se estender muito. Mas, por exemplo, o muro lá, você vai encontrar dimensões, pessoas que calculam, ela é quadrada, né? A Nova Jerusalém é quadrada, ok? Ela fala, por exemplo, de 12 portas, e cada porta é uma pérola. E quando eu vejo, por exemplo, a pérola, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sei que quando uma ostra ela é ferida, ela produz uma pérola. Você fere a ostra e ela produz uma pérola. Aí eu fico imaginando, a pérola é produzida fruto de uma agressão. A pérola é resposta a uma agressão. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas o Senhor Jesus, Ele produziu amor, Ele produziu a salvação, Ele foi ferido, foi moído. Eu não sei, eu estou tentando aqui entender, né? Mas o gostoso de estudar Apocalipse de uma forma até às vezes infantil, né? É você se dar o direito de pensar essas coisas, que ninguém pode dizer que não é, porque tem coisas que você não sabe se é o sentido literal ou figurado. Há quem acha que os pré-tribulacionistas são tudo sentido literal, os dispensacionalistas. Não. Aquilo que é literal a gente vê como literal, e aquilo que é figurado a gente admite a possibilidade, né, de ser figurado, né? Agora, aquele que espiritualiza tudo, né? É mais fácil, né? Isso é tudo espiritual, evita explicação. Quando você jogar tudo para o campo espiritual, você evita muita explicação, tá? Quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, tá? Eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 3, 7, tá? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o dia do juízo, perdição dos homens ímpios, a terra está sendo reservada. A terra vai acabar? Não vai acabar. Ela vai acabar quando Deus fala assim, agora eu vou destruir. Ok? Novos céus e nova terra. Tá? Apocalipse 2, 3, 10 fala assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Olha, gente, eu escuto uns absurdos. Tem gente que vê o céu cor de laranja e fala, é o Apocalipse, entendeu? Para com heresia, desculpa falar, vai ler a Bíblia, né? E fica botando terror nas pessoas, né? O céu cor de laranja é fruto de poluição, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3, 10, 13. Tá? Bem, então, novos céus e nova terra. E aí a gente entra no estado perfeito. Tá? Olha alguns versículos, tá? Interessante. Apocalipse 21, 5, né? Para a gente ver a perfeição que será a eternidade. Tá? E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A gente vê em Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Né? Um outro versículo, tá? Em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá? É importante a gente entender
que durante a eternidade a gente vai conhecendo mais Deus. A Bíblia fala de eternidade a eternidade. Deus ele vai se revelando. Deus tem coisas preparadas, né, que não passa pelo nosso entendimento. Tá? Paulo, quando subiu, viu coisas inefáveis. Paulo, quando subiu ao terceiro céu, acredita-se que é ele que subiu, ele viu coisas inefáveis. O que Paulo viu, ele não consegue exprimir. Ele não consegue exprimir. O que está reservado pela eternidade. Se a gente se encanta com o que está aqui na Terra, imagine a eternidade. O melhor de Deus, né? O melhor de Deus, amigo, está por vir aí, né? Amém? Alguém pode me perguntar assim, e os salvos oriundos do milênio? Tá? O pastor Antônio Gilberto, ele acredita que os salvos oriundos do milênio, que não morreram, que estarão vivos, eles habitarão o novo céu e a nova terra na mesma condição, ok? Desculpa, é uma opinião de uma pessoa que eu respeito muito, ok? Eu não tenho como afirmar, mas ele se baseia em Apocalipse 22:2, quando ele fala assim, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. As nações vão se alimentar, as nações que habitarem na terra. Então ele acredita que haverá corpos vivendo aqui na terra eternamente, se alimentando. A Bíblia fala de um rio, e que não é aquele rio que a gente vai ver no milênio, já falamos sobre isso, ok? Aí você tira suas conclusões, tá? Falando um pouco mais sobre as perfeições do eterno, né? Do eterno e perfeito estado. Apocalipse 22:3 fala assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca. Você entendeu que a palavra nunca? Nunca é uma palavra definitiva. Tá? Tem pessoas que usam a expressão, você nunca mais entra na minha casa. Tem pessoas que usam a palavra nunca, né? Olha, nunca mais haverá maldição. Nunca mais. Deus está determinando. Acabou. Acabou. Eternidade. Nunca mais haverá maldição contra alguém. Tá? E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então eu vejo o quê? Primeiro ponto, santidade perfeita, porque ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Santidade perfeita. Eu vejo também nesse versículo um governo perfeito. Tá? Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Tá? O que mais que eu vejo? Eu vejo um terceiro, um serviço perfeito, e os seus servos o servirão. Tudo isso no versículo 3. Tá? Se nós formos para o versículo 4, tá? A gente vai encontrar mais dois tópicos, visão perfeita, ok? E identificação perfeita. E verão o seu rosto. Visão perfeita. Teremos visão do rosto do Senhor. Moisés quis ver ao Senhor. Quando a Bíblia fala assim, Moisés o viu face a face, entenda como voz a voz, porque ele quis ver ao Senhor. Deus falou, você entra, ninguém me viu, ninguém consegue ver Deus, porque senão a pessoa morre. Moisés, entra na brecha, que eu vou passar rapidamente pela rocha, pela brecha, e você, eu não lembro se a Bíblia fala que ele veria ele pelas costas, algo desse tipo. Ninguém consegue ver Deus face a face, tá? Olha que coisa. E verão o seu rosto. Teremos acesso ao rosto de Deus. Eu tive uma visão. Eu vi Deus. Eu vi o rosto dele. Não, ninguém viu o rosto de Deus. Veremos. E nas suas testas estará o seu nome. Isso é uma identificação perfeita, tá? Cada um terá uma identificação perfeita, né? O nome fala de caráter, tá? Então, o que realmente... A Bíblia, quando fala de caráter do nome, está se referindo ao que a pessoa é, realmente, tá? Um sexto ponto, tá? Apocalipse 22:5. Tá? Iluminação perfeita.
e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Existem aí estudos na internet que mostram o Jardim do Éden e a eternidade, né? Comparativos, né? O Éden com a eternidade. Se você dá um clique no Google aí, dá uma googada que você acha, tá? Isso é Apocalipse 22:5. Ainda em 22:5, tá? A parte B, que é a parte final, fala assim: e reinarão para todo o sempre. Isso chama-se interação, interagindo perfeitamente. Glória a Deus. Eu ainda tenho um versículo para falar. Nós pegamos aí todo um apanhado geral de ordem cronológica. Estamos chegando ao término dessa sequência de vídeos, longe de tudo que tem para se aprender. Eu quero lembrar, na sala do trono, quando as pessoas pegam as suas coroas, os anciãos se prostam perante o Senhor Jesus e entregam, jogam para Ele. E quando nós fizemos ali o estudo do Tribunal de Cristo, nós estudamos que seriam os galardões que o homem recebe, ele agora devolve para o Senhor e fala: tu é digno de tudo isso. O Senhor Jesus, quando ele sobe à cruz do Calvário, morre, ele é assunto aos céus, ele fala: todo o poder o Pai me deu, portanto ide. Nós estamos debaixo disso ainda, portanto ide. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, 28, olha que coisa linda. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, está falando de Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu imagino mais ou menos assim, o Senhor Jesus agora, tudo que ele conquistou, né, ele agora entrega a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Porque o Senhor Jesus nunca usurpou glória. O Senhor Jesus, ele sempre foi e sempre será meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus te abençoe. Até a próxima. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!